Ana, conte a expressão da palavra. Meus irmãos, que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre nós, enquanto ouvimos a sua palavra. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Atos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Leiamos a santa palavra do nosso Deus, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Que Deus os abençoe e fale ao nosso coração por meio de sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças rendemos ao Senhor, ó Pai, por mais uma vez o Senhor nos fazer assentar aos teus pés, para ouvirmos, ó Deus, a tua santa palavra. Palavra, ó Deus, que não é apenas informativa, que não é apenas educativa, mas que tem o propósito, ó Deus, de transformar o nosso coração e as nossas mentes. O Senhor, ó Deus, por meio do teu Espírito, pode nos abençoar nessa noite. Por isso pedimos: ilumine o nosso entendimento, quebrando o nosso coração. Rompe, Senhor, os impedimentos que nos impedem de ouvir, de compreender e aplicar a palavra do Senhor às nossas vidas. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra e, ouvindo-a, nós possamos retê-la, e retendo-a, nós possamos obedecê-la para a glória do teu santo nome. É a nossa oração no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero começar colocando 2 situações diante de vocês. A primeira situação, talvez você que é pai já tenha vivenciado, é a história de uma criança brincando de esconde-esconde com o pai na sala. O pai começa a contar e ela então corre para se esconder, e a primeira coisa que ela encontra é a cortina, e ela se esconde atrás da cortina, mas deixa os seus pés à mostra. Em sua ingenuidade, ela acredita que não está aparecendo, que não está e não será encontrada pelo seu pai, que ela está bem escondida. Em geral, para manter a brincadeira fluindo e a brincadeira divertida, o pai procura em outros lugares, fingindo não ter encontrado a criança, até que ele chega perto dela e grita:
achei você. A atitude da criança, certamente você deve ter visto alguma coisa semelhante, revela a sua limitação cognitiva, a limitação da sua própria infância. As crianças normalmente confundem o que ela percebe com o que é a realidade. Na cabecinha dela, ela está bem escondida atrás da cortina, mas os seus pés estão à mostra e o seu pai consegue ver. Ela realmente acredita que está bem escondida atrás da cortina, mas é só ingenuidade da parte dela. A segunda situação que eu quero colocar diante dos irmãos é a história de um marido infiel, que mantém as aparências para sustentar a sua imagem de bom marido, de bom pai, para manter a sua vida dupla. Ele faz de tudo para esconder aquilo que ele não quer, especialmente que a sua esposa saiba. Ele começa então a esconder as conversas do celular, começa a apagar históricos, criar justificativas para suas ausências longas, tudo a fim de manter a sua vida paralela. Diante da família, diante dos amigos, ele continua sendo visto como alguém íntegro e a sua imagem permanece intacta. Contudo, a realidade, todos nós sabemos, a realidade de uma infidelidade é trágica. Houve uma ruptura moral e afetiva com a sua esposa, uma ruptura moral profunda com toda a família, e essa ruptura é mantida em segredo e de forma intencional, não ingênua, como o caso da criança atrás da cortina. Aqui não existe ingenuidade no caso, não existe falta de intencionalidade, mas é um padrão consciente de ocultação do erro, de engano das pessoas ao seu redor. Há semelhanças e diferenças entre esses dois casos, e apesar das diferenças entre as duas histórias, ambos os casos compartilham a mesma ilusão, a ilusão de que é possível esconder a verdade sem um dia ser descoberto. Essa é exatamente a ilusão que o pecado produz no coração do homem, quando ele peca e ele tenta esconder o seu pecado das pessoas ao seu redor, e talvez na ilusão de estar escondendo também do próprio Deus. Mas aquilo que nós conseguimos esconder dos homens, nós não podemos esconder de Deus, porque Deus vê todas as coisas, como nós lemos em Jeremias 17, versos 9 e 10. O caso de Ananias e Safira mostra essa realidade. É uma demonstração de que eles achavam que, na sua ilusão, poderiam esconder alguma coisa da igreja, esconder dos apóstolos, uma mentira que eles haviam tramado para parecerem piedosos perante a igreja. Eles não agiram com a ingenuidade da criança, não agiram com ingenuidade infantil, mas com intenção deliberada de manter uma aparência piedosa diante dos homens. Ao fazer isso, eles se esqueceram de que nada podem esconder diante de Deus, diante daquele que vê não apenas as nossas ações externas, mas que sonda o profundo do nosso ser, as áreas mais escondidas do nosso coração, até aquelas que nem nós mesmos conhecemos de fato, são bem conhecidas por aquele que sonda todas as coisas, por Deus que conhece tudo sobre nós. O contexto em que essa história de Ananias acontece é o mesmo contexto que a história de Barnabé acontece. E eu não sei se vocês percebem, no caso de Barnabé e Ananias e Safira, há uma correlação, de certo modo, não uma tipologia, mas uma correlação, de certo modo, com o caso de Caim e Abel, que trouxeram ofertas perante o Senhor, esperando agradar o Senhor. No caso de Ananias e Safira, trouxeram perante os apóstolos, esperando impressionar a igreja. Caim trouxe a sua oferta, não conforme o Senhor havia ordenado, e entrega ao Senhor esperando que Deus aprove. Abel
trouxe a sua oferta conforme o Senhor prescreveu, dentro daquilo que Deus ordenou, e a sua oferta é recebida e agradável ao Senhor. No caso de Ananias e Safira, também trouxeram ofertas, do mesmo modo que Barnabé. Barnabé, nos versos anteriores, vende um campo, traz a oferta, entrega aos apóstolos, e aquilo é louvável. O seu exemplo é deixado inclusive como um encorajamento para nós como igreja, para continuarmos imitando os exemplos de generosidade e de liberalidade nas Escrituras. Mas Ananias, eles fazem o oposto. Eles têm o coração de Caim e tentam enganar o Senhor, trazendo parte da oferta, tentando enganar o Senhor, enganando os apóstolos. E é tão evidente ali que quando eles mentem, quando eles tentam enganar os apóstolos, eles não estavam tentando enganar a homens. O próprio Pedro deixou claro isso: mentistes não aos homens, mas a Deus. Você mentiu a Deus. Ao fazer isso, eles quebram um princípio precioso para a fé cristã, que é o princípio da integridade em todas as coisas. A integridade, a verdade, a sinceridade, a honestidade são princípios caros para Deus, que devem ser conservados pela igreja, devem ser buscados, mantidos pela igreja, como servos do Senhor, que é íntegro, fiel e verdadeiro. Após essa descrição maravilhosa da generosidade da igreja, em Atos 4, versos 32 a 37, surge esse contraste, essa história de hipocrisia no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O episódio de Ananias e Safira revela que o maior perigo da igreja não vem de fora da igreja, mas pode estar dentro dela. O pecado que se disfarça de piedade, o pecado que se disfarça de religiosidade no coração dos homens. Lucas registra essa história para mostrar duas realidades que nós vamos ter que reconhecer. A primeira é a possibilidade da presença de falsos crentes no seio da igreja verdadeira. Isso é real. Há a possibilidade de falsos crentes no seio da igreja verdadeira. E a segunda coisa que Lucas registra é a impossibilidade de Deus tolerar o pecado da hipocrisia entre o seu povo. Isso é claro em toda a Escritura. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías, nós vimos diversas vezes o Senhor chamando a atenção, repreendendo firmemente o povo de Israel por causa da sua hipocrisia, da sua falsidade. Por exemplo, Isaías 1, dos versos 13 a 15, o Senhor chama a atenção do povo dizendo: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus então condena a falsidade do povo, porque eles estavam em pecado, mas continuam trazendo ofertas, continuavam trazendo, dedicando ao Senhor holocaustos, ofertas inclusive pelo pecado, mas sem arrependimento. Também em Ezequiel, capítulo 33, verso 31, o Senhor diz no final do verso assim: com a boca professam muito amor, mas o seu coração só ambicia lucro, ou só ambiciona lucro. A ambição do coração é o lucro. Veja como isso é terrível. Eles confessavam o Senhor, confessavam amor pelo Senhor, mas o alvo deles era o lucro, de obter do Senhor a bênção, de obter do Senhor o lucro. Somente isso. O que nós aprendemos então, a olhar para o ensino geral das Escrituras, e para esse caso específico, é que Deus exige integridade no falar e também no íntimo do crente. Deus exige integridade no falar e no coração da igreja, e Ele disciplinará severamente toda forma de hipocrisia que tenha por objetivo impressionar aos homens, porque as boas ações dos homens, feitas com a intenção de impressionar os outros, mas sim a santidade devida ao Senhor,
não podem em nada impressionar a Deus. Nós vimos isso claramente nos discursos de Jesus contra os fariseus, quando ele chama a atenção deles dizendo: hipócritas, vocês têm feito tudo para impressionar os homens, já conseguiram o que queriam. Quando eles iam para as esquinas e oravam para serem notados pelos homens, quando davam esmolas, quando faziam coisas em público para serem percebidos pelos homens, Jesus disse: vocês já conseguiram o que queriam. Se é o louvor dos homens que vocês querem, está aí, vocês conseguiram. Mas o favor de Deus, os hipócritas não conseguem. A história de Ananias e Safira pode ser dividida da seguinte forma, para ser mais didático para nós, enquanto estudamos a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós vimos a natureza do pecado de Ananias e Safira, a hipocrisia diante do Espírito Santo de Deus. Segundo, nós vimos a gravidade do pecado. O pecado entristece e ultraja o Espírito Santo, ao ponto de ele requerer disciplina sobre o mentiroso. Terceiro, a resposta de Deus ao pecado, que foi o seu juízo santo e imediato, punindo a transgressão de Ananias e Safira. E por último, o resultado do pecado tratado, o resultado da disciplina eclesiástica na igreja, o temor reverente diante de Deus. E nós vimos isso de uma forma muito clara no texto que nós acabamos de ler. Olhamos em primeiro lugar para a natureza do pecado de Ananias e Safira, a sua hipocrisia e a sua mentira diante do Espírito Santo. Versos 1 a 4 nós lemos: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira não pecam por reter o valor. Não é essa a questão aqui. Ananias e Safira nem pecariam se eles não tivessem tomado a decisão de vender o campo e entregar à igreja. Como nós vimos na semana passada, no último sermão, não havia uma doutrina ou sequer uma obrigação de que os crentes que tinham posses vendessem as suas propriedades e partilhassem com os pobres, com os demais. Não havia esse ensino na igreja. O ato era voluntário, a igreja fazia isso voluntariamente, e Barnabé o fez, como um exemplo registrado por Lucas. Barnabé o fez também voluntariamente. Logo, Ananias e Safira não precisavam vender o campo e entregar o dinheiro à igreja. Ainda que o quisessem fazer, e quisessem fazer somente da metade, tendo vendido o terreno, tendo vendido a propriedade, podiam chegar aos apóstolos e dizer: olha, nós vendemos o terreno e a metade nós queremos dar para a igreja. E isso seria louvável. Então não é a questão de ter dado só a parte. Na verdade, não há nenhum ensino também que o Senhor exija deles que eles tenham entregado tudo. Não é essa a questão aqui. O pecado de Ananias e Safira é a mentira com a intenção, com a motivação de impressionar os apóstolos. O pecado de Ananias e Safira é a simulação de uma entrega total, quando na verdade eles estavam entregando apenas parte. O pecado é deliberado, uma tentativa de aparentar piedade, de aparentar espiritualidade sem possuí-la, sem tê-la. É uma falsa santidade, uma demonstração de santidade externa que não existe primeiramente no coração. E de fato, santidade externa sem santidade interna é mera hipocrisia, é falsa religião, não é nada mais do que isso. Pode ter um bom efeito moral para a sociedade, mas nenhum efeito e nenhuma eficácia diante de Deus. A pergunta de Pedro foi clara a Ananias: Ananias,
se você conservasse, mantivesse esse valor, versículo 4, se você conservasse esse valor em sua posse, o dinheiro não seria teu? E se você tivesse vendido, não estaria em seu poder, não seria também seu, propriedade sua? Você podia ter guardado esse dinheiro e nem ter dado nada para a igreja, mas você mentiu tentando impressionar. Pedro identifica o pecado como mentira ao Espírito Santo, e o texto não descreve como Pedro descobriu que era mentira, mas foi algo tão imediato que quando ele trouxe a oferta e disse: aqui está, vendi um campo e tudo é para a igreja, o Senhor imediatamente deu discernimento a Pedro, e Pedro, discernindo aquilo, disse: você está mentindo. E por que é que você deixou Satanás colocar isso em seu coração? Por que é que você deixou Satanás encher o seu coração de um desejo de aparecer diante dos homens, ao ponto de você mentir para a igreja com o intuito de impressionar? E aqui certamente o texto não diz, não mostra, mas nós podemos até imaginar que certamente a atitude dos outros irmãos os colocavam em evidência, porque a igreja reconhecia a generosidade dos outros irmãos, e eles desejaram ter aquele mesmo reconhecimento diante da comunidade cristã. Então, para ganhar o louvor dos homens, eles mentem à igreja, eles trazem uma parte, fazem uma coisa boa, mas com uma motivação ruim, com mentira, mentindo a Deus e mentindo aos apóstolos. A mentira foi diretamente aos homens, mas Pedro diz que a mentira foi contra o Espírito Santo. Ele pergunta: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E ele concluiu dizendo: você não mentiu aos homens, mas a Deus. A hipocrisia tem caráter espiritual, ela envolve uma falsa relação com o próprio Deus, uma pretensa santidade, uma falsa moralidade que não existe. E a palavra que é usada aqui é a palavra pseudomai, e você conhece o que é uma coisa pseudo. A gente normalmente usa essa palavra em português. Nós, pseudociência ou pseudo, nós usamos geralmente, e a gente sabe que uma coisa que é pseudo, ela é falsa. Mentira, no caso de Ananias e Safira, uma mentira consciente, uma mentira intencional, com o fim de impressionar os homens. João Calvino, comentando essa passagem, destaca que eles não eram obrigados a vender as suas propriedades, mas tendo prometido, quiseram parecer que eram mais liberais do que eram, e portanto o seu pecado não consiste em reter a parte, mas em querer enganar quando retiveram aquela parte e disseram que deram mais do que na verdade tinham. Não havia nenhum problema em reter a metade, não haveria nenhum problema em guardar a metade do dinheiro do campo. O problema foi mentir, o problema foi enganar. Irmãos, esse é um grande alerta para nós como servos de Deus, para a igreja do Senhor. Deus não aceita aparência sem verdade interior. Deus não aceita aparência sem integridade. Nós podemos ser os melhores crentes externamente, mas se o nosso coração não está diariamente sendo transformado pela graça santificadora do Espírito, se ele não está sendo moldado segundo o caráter do próprio Cristo, então a nossa religião é falsa. A vida cristã não pode ser um teatro religioso, onde nós vimos para o culto, abrimos nossas bocas, cantamos canções, mostramos até certo quebrantamento do rosto,
um ar de espiritualidade, de santidade. Às vezes erguemos as mãos, ou para cima, ou para frente, dando aquela impressão de espiritualidade, quando na verdade os nossos corações não estão devidamente curvados diante daquele que é o Senhor de nossas vidas. Não, a vida cristã não pode ser uma representação vazia, como se nós estivéssemos querendo impressionar aos homens, sem na verdade agradar a Deus. Cristo, que é a verdade, exige um povo verdadeiro, e o Espírito Santo habitando em nós é o guardião da santidade da igreja. O seu nome é santidade. O nome dele, da terceira pessoa da Trindade, é santidade, Espírito Santo. Logo, ele não pode permitir falsidade, mentira, pecado no seio da igreja. É tão sério que mentir para Deus é como cuspir na face da verdade, porque Deus é a verdade. Como nós nos atreveremos a mentir para aquele que é a verdade, para aquele que é o dono da verdade, para aquele que conhece todas as coisas? Como Ananias e Safira se atreveram a mentir para Deus, a mentir para o Espírito Santo? Mas aqui nós percebemos que a hipocrisia não é apenas um erro moral, ela possui uma gravidade espiritual tão profunda, é muito mais profunda do que nós conseguimos imaginar. E essa gravidade é mostrada no texto. A gravidade do pecado não somente entristece, mas ela ultraja, ela afronta a pessoa do Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo é grave, é uma afronta direta à pessoa divina. Efésios 4:30 nos chama a atenção, nos exorta firmemente, dizendo: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus com seus pecados. Isaías 63, verso 10, a respeito da rebeldia do povo de Deus, diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, por isso ele se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Veja o quão grave é o pecado. Eles entristeceram, contristaram o Espírito Santo, ao ponto do Espírito Santo se tornar inimigo daquele povo e ele lutar contra o próprio povo, que é o caso de Ananias e Safira. O Espírito Santo entristeceu-se, contristou-se contra Ananias e Safira, tornou-se inimigo de Ananias e Safira, lutou contra eles e os abateu. Eu disse aqui, e talvez vocês estão cansados de me ouvir dizer que Deus pode ser o seu melhor amigo, mas Deus também pode ser o seu pior inimigo. Não queira se tornar inimigo de Deus, não queira ser inimigo de Deus, porque a coisa mais terrível, é a condição mais terrível que alguém pode estar, a condição de inimigo de Deus. E aqui o povo se tornou inimigo do Espírito Santo, o Espírito por sua vez se tornou inimigo do povo e pelejou contra eles. Ananias e Safira é o retrato disso. Esses textos, juntamente com o texto de Atos 5, mostram que o Espírito Santo não é uma força impessoal como alguns acreditam, mas ele é uma pessoa divina, que tem reações, que tem afeições e que reage ao pecado, assim como aquele que está sentado no trono em Isaías 6, sobre o qual Isaías vê os anjos cantarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Hebreus capítulo 10, versículo 29, parece aprofundar ainda mais
a seriedade, a gravidade do pecado de mentir para o Espírito Santo. Veja que ele diz: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ultraje contra o Espírito da graça. O pecado da mentira é um ultraje contra o Espírito Santo, é uma grave afronta contra o Espírito Santo. Ananias e Safira não apenas mentem ao Espírito Santo, eles desprezam a santidade e a verdade do Espírito Santo que habita na igreja. O pecado contra Deus será sempre pessoal e relacional. Ele envolve desprezo não somente pelos atributos, mas pela própria pessoa. Desprezo pelo próprio Deus. E Ananias e Safira, ao mentirem, desprezaram a pessoa do Espírito Santo, afrontaram a pessoa do Espírito Santo. A nossa confissão de fé, no capítulo 2.1, diz que há um só Deus vivo e verdadeiro, infinitamente santo e que odeia o pecado. Um só Deus vivo e verdadeiro, infinitamente santo e que odeia todo o pecado. Logo, pecar contra Deus, e especialmente mentir contra o Deus da verdade, é uma afronta grave contra aquele que é santo e verdadeiro. Aplicando para os nossos corações, meus irmãos, nós devemos pensar que todo pecado íntimo, ainda que ele não tenha efeito imediato sobre a igreja, ele é uma afronta contra o Espírito Santo. Talvez você possa perguntar por que é que Pedro atribui a pecado de Ananias e Safira como uma mentira ao Espírito Santo, e não como uma mentira a Deus o Pai, ou a Deus o Filho, Jesus Cristo, mas ao Espírito Santo. Especialmente porque, nesse momento, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita com a igreja, e que habita nos crentes. Logo, o Espírito Santo, como guardião da santidade da igreja, e guardião da honra do Evangelho, do nome de Cristo, do nome do Pai, ele trabalha para defender a igreja. E quando Ananias e Safira mente, ele mente contra a santidade do guardião da santidade da igreja. Então, todo pecado íntimo da igreja é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. E a hipocrisia é um pecado tão terrível que ele pode ser comparado à impiedade disfarçada de religião. A impiedade disfarçada de religião nunca foi e nunca será aceita perante o Senhor. Ela entristece e afronta terrivelmente o Espírito Santo, que habita no povo de Deus, que é também chamado de um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. A graça que nós recebemos não pode ser usado como escudo ou uma cobertura para a nossa falsidade. Nós não podemos cair no engano de que o que Deus sempre nos perdoa, porque Ele nos garante a promessa do perdão, que nós podemos mentir deliberadamente ao Espírito Santo e a Deus e passarmos impunes. Queira Deus que você não seja do lado de Ananias e Safira quando você mentir. Queira Deus que você seja um crente verdadeiro, porque para aqueles que são de fato eleitos de Deus, Cristo morreu eficazmente pela sua mentira, para te perdoar essa mentira e para te fazer afastar dela, para fazer você abandoná-la. Mas se você está do lado de Ananias e Safira, que são falsos crentes, ou lobos em pele de cordeiro, joio no meio do trigo, você terá o mesmo destino
que Ananias e Safira tiveram. Cuidado, porque ao usar a graça, nós desprezamos a obra de Cristo e a obra do Espírito em nosso coração. Ao abusar da graça desse modo, nós desprezamos a obra salvadora de Cristo e a obra santificadora do Espírito Santo. Cristo morreu para purificar um povo sincero. Cristo morreu para ter um povo íntegro. Cristo morreu para fazer um povo, para constituir um povo verdadeiro, não religioso apenas na aparência. E se a gravidade do pecado é tão elevada como foi descrito aqui, a resposta de Deus não pode ser indiferente. E a resposta de Deus ao pecado foi juízo santo e imediato. Versos 5 a 10 diz assim: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhes o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. O Senhor envia imediato juízo para aquele pecado grave que havia acontecido na igreja de Jerusalém. E talvez você possa até ficar inquieto, incomodado com o fato de que o sepultamento tenha sido tão rápido. Nem esperou sequer a esposa chegar para sepultar o marido. Ela chega 3 horas depois do ocorrido, achando que seu marido estava lá com os apóstolos. E quando ela chega, ela tem a notícia de que o marido tinha sido morto, tinha sido julgado pelo Senhor. Mas ela sabe disso depois que ela também confirma a mentira do marido, porque o texto inicialmente diz que foi um acordo entre ambos. Eles acordaram, eles fizeram um acordo para mentir aos apóstolos e assim mentiram ao Espírito Santo. Por isso Pedro pergunta para ela também: como você deixou que Satanás fizesse isso com você? Como vocês se uniram o coração para mentir contra o Espírito Santo? E então, assim como ele caiu e expirou, Safira também caiu e expirou, e foram ambos sepultados imediatamente. Isso era comum quando havia juízos de Deus. No deserto, quando houve juízo de Deus, o sepultamento devia ser imediato. Quando havia juízo de Deus sobre qualquer pessoa, sepultamento imediato e de forma desprezível às vezes. Havia casos que tinham que tirar fora do arraial, sepultar fora do arraial, fora da cidade. Não era digno de ter um sepultamento digno junto do povo de Deus por causa da sua impiedade. Esse juízo imediato de Ananias e Safira revela a santidade de Deus no início da igreja. E assim como em outros momentos da história do povo de Deus, da história redentiva, nós vimos juízos vindo sobre pessoas como sinal da santidade e da justa ira de Deus sobre a impiedade. O pecado deliberado é gravíssimo, portanto, o juízo de Deus deve ser severo sobre ele. Ananias e Safira planejaram tudo em casa. Eu posso imaginar eles contando dinheiro em casa. Vamos dividir aqui. Não vamos dar tudo, não. Vamos separar metade, a gente esconde, a outra metade nós levamos e falamos com os apóstolos que nós vendemos e que nós estamos entregando tudo para a igreja. Eles vão ficar muito impressionados conosco. Mas eles se esqueceram que o Deus que vê todas as coisas estava presente naquele quarto, naquela casa, escutando a conversa deles e ouvindo eles contar o dinheiro.
e sabendo do que eles iriam fazer. Na verdade, de acordo com o salmista, no Salmo 139, antes deles abrirem a boca para falar alguma coisa, o Senhor já sabia. Porque o salmista diz: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Tu conheces todas as coisas. Eles ignoraram esse fato e pecaram deliberadamente contra o Senhor. No verso 4, a pergunta é importante: como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Veja que o pecado começa no coração. Ele se externa em ações, mas ele começa no coração. Os pecados deliberados sempre estiveram presentes no meio do povo de Deus. A pergunta aqui é, então, por que Deus não tratou todos os pecados deliberados de igual modo? Outra pergunta: ainda há pecados deliberados entre nós? Certamente que há. Certamente ainda há pecados deliberados entre o povo de Deus. A pergunta é: por que Deus não tratou todos esses pecados de forma igual? Em primeiro lugar, Deus poupa os seus até que haja arrependimento. Deus poupa os seus e os conduz ao arrependimento. E essa é uma grande maravilha, uma grande bênção para os eleitos. Mas para os ímpios, Deus pode poupá-los, mas o seu juízo está guardado no dia do Senhor. Nem sempre o juízo de Deus é imediato, mas ele julgou nesse caso aqui imediatamente, como uma forma de exemplificar, como uma forma exemplar, com alguns objetivos bem claros nas Escrituras. Primeiro, para mostrar a sua presença santa na igreja por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. Deus é santo, ele exige santidade da igreja. Segundo, para mostrar a sua santa indignação contra o pecado. Deus não pode tolerar o pecado no meio do seu povo. Ele mesmo disse: não tolerarei a impiedade associada ao culto solene, ao ajuntamento solene. Terceiro, Deus o fez para produzir temor no coração da igreja, e o resultado é claro. Nós vimos isso acontecer. Houve temor no coração da igreja no verso 5, e houve temor no coração da igreja no verso 11. E quarto, Deus fez isso para santificar a igreja como povo, porque Deus limpa, Deus poda, Deus tira o pecado da igreja, Deus cuida do seu povo. O pastor John Owen diz que Deus muitas vezes, no início de grandes obras, manifesta sinais extraordinários de sua santidade para que o temor seja estabelecido. E ali era o início de uma igreja, e Deus manifestou aquela grande obra para impor, para colocar no coração da igreja o temor do Senhor, para que eles pudessem permanecer em santidade. Irmãos, cuidemos do nosso coração. O pecado é grave e o juízo de Deus é sério. O pecado oculto está plenamente exposto perante a face do Senhor. Esconder os nossos pecados de Deus é como a ingenuidade daquela criança escondendo atrás da cortina e mostrando os pés para o pai. Cuidado com o pecado. Coloque o seu pecado perante o Senhor e peça a Ele misericórdia, para que Ele te livre da mentira, da hipocrisia, do mal que está no seu coração e te torne uma pessoa sã. A forma como Deus tratou o pecado na igreja de Jerusalém mostra que Deus não tratará com leveza o pecado. Ainda que Deus seja profundamente misericordioso, gracioso para com o seu povo, Deus não trata com leveza o pecado do seu povo. Deus trata com absoluto rigor cada pecado cometido na igreja. A santidade de Deus exige sinceridade no viver cristão. A santidade de Deus exige sinceridade
nas relações dentro da igreja. Cristo, ao purificar a igreja, disciplina o seu povo para tirar o pecado do seio da igreja e para torná-la santa, porque parte final da missão de Cristo em relação à sua obra na igreja é apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Jesus quer uma igreja santa e Ele a terá. Jesus quer uma igreja santa e Ele a terá. E talvez você pergunte, mas como que Deus tratará o pecado, cada pecado com rigor? Sim, Deus trata com rigor cada pecado. Aos ímpios Deus reserva juízo terrível. E Hebreus chama o Senhor o autor aos Hebreus chama o Senhor de fogo consumidor. Deus é terrível. Deus é fogo consumidor. E Ele manifestará o seu juízo contra toda a impiedade na terra. Mas talvez você pense, mas eu sou crente. Deus não será tão rigoroso comigo quanto Ele será com o ímpio. Será? Você entendeu o Evangelho? Você já olhou para a cruz? Você viu o que aconteceu com um certo homem chamado Jesus Cristo há 2000 anos atrás? Aquilo não é rigor da ira do Senhor contra o pecado? E você sabia que aquilo foi por sua causa? Você sabia que foi por causa das suas mentiras, da sua hipocrisia, da sua imoralidade, das suas desobediências, dos seus desvios, das suas muitas transgressões? Você sabia que Ele foi desprezado, que Ele foi moído, que Ele foi traspassado por causa do seu pecado? Não venha me dizer que Deus não será rigoroso com o seu pecado, porque o mesmo rigor para com o pecado dos ímpios é o rigor para com o pecado dos crentes. A sua salvação, como diria minha avó, a sua salvaguarda, meu irmão, é que Deus desviou o seu furor, o furor que era para você, Deus desviou para o seu filho, e Ele jogou sobre o seu filho todo o rigor da ira que Ele deveria derramar sobre a sua cabeça e sobre a minha cabeça. Por isso, meus irmãos, não tratemos o pecado como qualquer coisa. E cada vez que nós pecarmos contra o Senhor e pecarmos contra o Espírito Santo, lembremos o que padeceu Cristo na cruz, por causa das nossas transgressões. E cada vez que nós formos falsos, mentirosos e hipócritas, lembremos do que padeceu Cristo naquela amarga cruz, por causa das nossas hipocrisias. Cristo morreu por cada uma de suas mentiras. Cristo morreu por cada uma das suas falsidades. Cristo morreu por cada uma das suas motivações erradas. Isso deveria te chamar à santidade, deveria te chamar a um amor terno e profundo pelo seu Senhor, ao ponto de você desejar de todo o seu coração uma vida santa na presença dele. O juízo contra Ananias e Safira foi apenas um pequeno exemplo do que a ira de Deus fará com aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. O juízo de Deus contra Ananias e Safira foi uma pequena demonstração daquilo que Jesus sofreu lá na cruz, no seu lugar, por causa da sua falsidade, das suas mentiras, dos seus pecados. Cristo purifica a sua igreja. A sua obra na cruz nos preserva de cairmos mortos, de expirarmos aos pés dos servos do Senhor. É a sua misericórdia, é a sua graça
que são derramadas da obra perfeita de Cristo na cruz, que nos preserva de não cairmos mortos quando cometemos qualquer pecado. Mas ai daqueles que não crerem no Filho de Deus, ai daqueles que desprezarem a obra de Jesus Cristo, porque serão mortos eternamente, lançados na eterna condenação. Diante desse juízo, a igreja não pode permanecer indiferente. Deve haver uma resposta profunda no coração da igreja. O resultado do pecado tratado na igreja foi um temor reverente diante de Deus, no verso 5 e no verso 11. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Verso 11: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Esse temor não é um pânico paralisante. Esse temor não é um pânico que faz-nos correr da presença do Senhor. Esse temor é aquele mesmo que faz o apóstolo Pedro, na pesca maravilhosa, dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, mas na verdade queria estar perto dele para ser santificado por ele. Esse temor é o mesmo que Isaías experimenta na sala do templo, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É o mesmo temor que faz Isaías cair prostrado com o rosto em terra e dizer: ai de mim, porque eu sou pecador, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos impuros viram o Rei que é 3 vezes santo. Mas ao mesmo tempo o Senhor ordenou que um dos anjos tomasse uma brasa do altar e então tocasse a boca de Isaías e o purificasse, como símbolo da obra redentora de Cristo Jesus para todos os que confiam no Senhor. Esse terror, ainda que a palavra usada aqui é phobos, a palavra que de onde origina a palavra fobia, que nós conhecemos. E alguns tentam dizer que esse temor não é medo de Deus, mas não há outra palavra para medo. A palavra grega para medo é fobia. A palavra grega para medo é fobia. E é essa palavra que é usada aqui para falar do temor que estava no coração da igreja. Sim, houve medo, mas um medo santo, reverente, aquele assombro santo diante da santa presença de Deus. E aqui está a verdadeira sabedoria, como diz Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é uma bênção. Esse medo santo no coração é uma bênção para nós. Primeiro porque esse temor protege a igreja contra a banalização do sagrado. A igreja não banaliza aquilo que é santo. Esse temor é necessário em nosso coração para não banalizarmos aquilo que é santo perante o Senhor. Segundo, esse temor protege o nosso próprio coração, individualmente, de pecar contra Deus. Quantos pecados foram evitados porque o temor do Senhor estava em nosso coração? Quantos pecados foram evitados? Quantas vezes você, homem, desviou os olhos de pecar, de desejar o que não deveria? Quantas vezes você, irmã, evitou de pecar, fechando a sua boca e não falando aquilo que desagrada o Senhor? Quantas vezes você, criança, deixou de pecar quando você foi tentado a mentir, mas decidiu, chorando, falar a verdade com a mamãe ou com o papai? Porque o temor do Senhor estava no seu coração. E é só o temor do Senhor, esse temor que é produzido por Ele mesmo, pela sua santidade, pela sua presença na igreja, que pode guardar o nosso vil coração de pecar contra Ele. Calvino diz que Deus quis, por este exemplo, que toda a igreja fosse advertida a não profanar sua igreja com fingimento.
a não profanar a religião verdadeira com fingimento. Deus teve muita misericórdia daquela igreja ao colocar esse exemplo vivo, aliás, morto, diante da igreja, para que a igreja temesse o Senhor. O temor do Senhor é um elemento essencial para a verdadeira adoração do povo de Deus, para a verdadeira vida cristã. A igreja precisa recuperar esse temor santo por Deus. A igreja precisa recuperar essa santa admiração, esse santo assombro na presença de Deus. Porque onde não há temor, a única coisa que resta é superficialidade espiritual e falsidade, hipocrisia, mentira disfarçada de religião. Só isso. Somente o temor do Senhor nos conduz à pureza. Somente o temor do Senhor nos conduz à santidade e à reverência. E Cristo coloca esse temor no nosso coração pela pregação do Evangelho. Graças a Deus que Ele não precisa matar um Ananias ou uma Safira na nossa congregação para dar demonstração de sua presença e de sua santidade. Que Ele decidiu não fazer assim. E Ele tem chamado constantemente o seu povo à santidade pela pregação fiel do Evangelho. É certo que Ele fazia isso, e certamente de uma maneira muito poderosa através dos apóstolos. Mas naquele momento foi necessário chamar um exemplo prático para que a igreja temesse ao Senhor. Cristo santifica a sua igreja para apresentá-la pura e irrepreensível diante de Deus no último dia. E Ele fará isso. Por isso Ele enche o nosso coração de temor, para que nós possamos amá-lo e ser santos para Ele. Retomando as histórias do início, aquela criança escondida atrás da cortina ilustra bem a ingenuidade humana que confunde a percepção da realidade, que confunde a percepção com a realidade, percepção falsa com a realidade. E talvez nós estejamos, por causa do pecado está cegando tanto o nosso coração, que nós estejamos sendo ingênuos como uma criança atrás da cortina com os pés à mostra. O nosso pecado está à mostra e nós estamos fingindo que somos crentes. Aquela criança acreditava estar oculta diante dos olhos do Pai, mas ela estava visível porque os seus pés estavam sendo vistos pelo Pai. Assim também o homem que tenta esconder de Deus aquilo que está completamente exposto diante de Deus. Deus não vê só os seus pés escondidos atrás da cortina. Deus vê o pecado escondido atrás da cortina de falsa religião no seu coração. Deus vê os pecados escondidos atrás da cortina de falsa espiritualidade, de falsa piedade, nos cômodos escuros da sua alma. Mas Ele é tão gracioso que Ele te oferece a oportunidade de perdão, e Ele lança luz nesses cômodos escuros pelo Evangelho, e Ele te chama a rasgar essas cortinas sujas e a deixar a luz do Evangelho entrar e penetrar o seu coração e transformar o seu coração, um coração santo para Ele. Aquele homem também que vivia em duplicidade de vida, ele não agiu por ingenuidade como a criança, foi uma intenção deliberada. Ele construiu uma aparência de religiosidade para encobrir a realidade do seu pecado, da sua infidelidade. E esse é o verdadeiro retrato da hipocrisia, retratados no capítulo 5 de Atos. E eu espero, em Cristo Jesus, que esse não seja o retrato da hipocrisia no seu coração. Esse homem construiu toda uma aparência para encobrir sua sujeira. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e faça-nos desfazer dessas coisas, e coloque o nosso coração diante dele com sinceridade, dizendo: Senhor, olha aqui o que eu sou. Eu sou essa coisa aqui diante de ti. Eu sou esse homem imundo.
pensamentos impuros, com atitudes impróprias de uma vida cristã. Eu sou essa mulher, eu sou essa criança, mentirosa, pecadora, trapaceira. Tenha misericórdia de mim, Senhor, e coloque o seu temor no meu coração. Ananias e Safira não enganaram por ignorância. Eles agiram conscientemente. Planejaram parecer piedosos. Planejaram parecer virtuosos, verdadeiros diante da igreja. O pecado foi intencional e uma afronta contra Deus. Cuidado, para que você também não esteja camuflando o seu pecado, fingindo ser crente, porque o juízo do Senhor será terrível contra os que tais coisas praticam. Não há nada de oculto perante a face do Senhor. E nós temos ouvido tantas vezes que a igreja é coluna e baluarte da verdade. E se você é coluna e baluarte da verdade, você precisa viver com integridade. A sua vida não pode ser uma vida mentirosa. Deus exige verdade no íntimo, como diz Salmo 51, verso 6, porque Ele se compraz na verdade no íntimo e não na aparência externa. E eu quero concluir com uma advertência do Senhor Jesus em Lucas 12, versículo 1 e 2, que diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas estabelece o princípio definitivo da exposição de toda falsidade. Por isso, examinemos-nos diante de Deus quanto à sinceridade do nosso coração. É sincero o nosso coração perante o Senhor? Segundo, rejeitemos toda forma de religiosidade falsa. É sincero o meu culto, a minha vida cristã, a minha religião perante o Senhor e perante os homens? Terceiro, comprometamos-nos em viver uma vida íntegra todos os dias perante a face do Senhor. O meu viver diário é íntegro perante o Senhor. Eu entendi que quando a liturgia do culto termina, a liturgia da vida continua, como diz o reverendo Bruno. Eu entendi isso. Nós não podemos mentir ao Espírito Santo. Você pode enganar o seu pastor, você marido pode enganar sua esposa, você esposa pode enganar seu marido, você filho pode enganar seu pai, sua mãe, mas ninguém pode mentir ao Espírito da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele santifique o nosso coração e coloque o temor do Senhor em nosso coração.